Bom dia, Ora, bom dia. bem-vindos a mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho. Hoje trazemos o grupo R Technology com um tema bastante pertinente que é o NIS2, desvende a nova diretiva de cibersegurança da UE. Temos connosco Alexandre Duque, Sales Manager, e o Bruno Moreira, IT Consultant, ambos de R Technology. E, portanto, esta sigla quer dizer, portanto, é uma diretiva relativa às medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança em toda a União Europeia. Portanto, nós sabemos que estamos num mundo com a tecnologia avança a um ritmo bastante acelerado e deixo-vos ficar com quem percebe muito o assunto e que nos vai poder dar aqui imensas noções e informações vitais para as empresas atualmente. Passo-vos a palavra. Obrigado. Alexandre, microfone, Alexandre. Só para começar assim Sim, já. Claro, sim, exato. clássico, o clássico tinha sempre que acontecer. Estava-te a agradecer, Isabel, pela introdução. Realmente tentamos aqui ter um foco cada vez é mais importante na área da cibersegurança na nossa atuação. A R Technology faz parte de um grupo que é o Grupo R, várias valências dentro do grupo e nós estamos dentro do vertical de empresas da área das tecnologias e somos um integrador, ou seja, toda a nossa atuação tem a ver com, sem querer alongar muito neste tipo de introdução, mas somos um integrador onde nos focamos nos serviços que são prestados nas infraestruturas relacionadas com a data center e comunicações dentro das empresas, e é realmente um tema muito importante. A NIS2 não é propriamente recente, nem deste ano é sequer, mas aproxima-se uma data muito importante, que é o dia 17 de outubro, que é a data limite para cada um dos Estados-membros da União Europeia concretizarem num decreto-lei esta mesma diretiva, que nunca poderá ir aquém da diretiva, pode ir além da diretiva, pronto, e que se tenta aqui modernizar e atualizar, tanto no âmbito como na extensão das organizações abrangidas, a NIS inicial, não se chegou a ser NIS 1, mas a NIS, que já é bastante mais antiga que o Decreto-Lei 65. Eu passava a palavra aqui ao meu colega, ao Bruno Moreira, que tem uma apresentação que será com toda a certeza muito útil Esperemos que para sim, não falar é? sobre o tema, pelo menos é essa a ideia, portanto. Exatamente. E é o Bruno, que é o nosso Bruno Moreira, que é um dos nossos consultores, e é um dos que tem formação específica para a NIS 2, portanto, temos investido nesta, nesta área específica da cibersegurança, porque já temos áreas específicas dentro da própria cibersegurança, mas temos, o Bruno Moreira é uma das pessoas com formação específica para a NIS 2 e passo-lhe agora a palavra e depois, obviamente, estamos disponíveis para que isto seja mais interativo. A ideia não é tornar muito maçador este tempo que passam connosco, porque estamos a falar de regulamentação da União Europeia. Regulamentação por si só já não é um tema muito apelativo, normalmente não é um bom tema de conversa de café, portanto, mas vamos tentar ser aqui, passar aqui um tempo interessante e depois que ele seja de alguma forma também interativo com todas as pessoas que nos fizeram aqui o gosto de estar presentes. Portanto, passo a palavra, Bruno, força. Muito obrigado. Bom dia a todos. Como o Alexandre disse bem, a ideia aqui é nós falarmos um bocadinho sobre a NIS 2 e sobre toda esta diretiva. E, de certa forma, é muito maçador. Então, nós tentamos resumir ao máximo aquilo que podemos. Vamos dar-vos apenas pontos-chave que podemos depois analisar mais tarde e espero com isso poder-vos ajudar a compreender melhor tudo isto. Para terem uma ideia, eu até vou partilhar convosco só aqui um instante no ecrã, só para vocês terem uma ideia do que é que nós falamos de uma diretiva, são 73 páginas, e para a compreenderem, têm de verificar tudo, artigo a artigo, ponto a ponto. Muitos deles obrigam-nos a voltar para trás, porque têm referências, ou seja, é um trabalho maçador. Deixem-me, até posso mostrar-vos só para terem uma visão geral. Podem consultar no site da União Europeia, está lá.
tem aqui qual é que é a diretiva, vocês se procurarem pelo número aparece-vos logo, portanto. E no fundo a nossa ideia é falarmos um bocadinho sobre isto, debatermos os pontos que nós consideramos serem os pontos-chave e fazer-vos entender mais um bocadinho do que é que isto vos obriga, por assim dizer. A empresa vocês já conhecem, espero eu, R-Technology. E vamos então ver o nosso programa. Eu, para iniciar, quero falar só um bocadinho do contexto e importância da NIS, ok? De onde é que ela surgiu, qual a sua importância para toda a União Europeia. Quero falar um bocadinho sobre as medidas principais, o impacto para as vossas empresas e organizações e, no final, só dar uns pontos sobre os seus benefícios. Falando do contexto da NIS, o Alexandre já referiu e bem, a NIS teve uma origem, e a origem já vai há muitos anos, porque a original já foi em 2016. A ideia era melhorar as redes e os sistemas de toda a União Europeia, ok? Uniformizando a sua segurança, identificar operadores de serviços, prestadores de serviços digitais, imposição de obrigações rigorosas e, no fundo, criar aqui uma espécie de requisitos para termos equipas de resposta a incidentes. Prepararmos toda a União Europeia para aquilo que vocês veem diariamente nas notícias, que são ataques comuns e que durante muito tempo estavam à disposição de qualquer um, ok? No fundo, era criarmos alguma robustez na União Europeia. Então aí perguntam-me, então, mas se criarmos tudo isso, já em 2016, porquê é que estamos a atualizar? Bem, as diferenças na transposição para a lei, ok, entre todos os Estados-membros, resultaram em níveis de proteção inconsistentes, porque Portugal aplica de certa forma, e Espanha aplica de outro, etc, etc. Não é fácil que todos cumpram da mesma forma. Então, isso causa aqui uma inconsistência que é grave. É preciso fazer novos ajustes. O projeto piloto já começou, ok, vamos avançar com isto. A rápida evolução das ameaças, o aumento da digitalização, fazem destacar ainda mais esta necessidade de requisitos de segurança mais rigorosos. Essas necessidades trouxeram-nos à NIS 2. E nós vamos analisar agora quais são as suas principais medidas e vamos perceber, no fundo, realmente porque é que nos trouxe aqui. A primeira grande medida, para terem uma ideia, foi alargar a novos setores e entidades. Nós, no fundo, tínhamos isto, passamos para isto. Ok? Estamos a falar de 160 mil empresas, 18 setores que terão de cumprir a diretiva. Ou basicamente todas as empresas de média ou grande dimensão, com 50 ou mais trabalhadores, volume de negócios superior a 10 milhões de euros. No entanto, algumas organizações mais pequenas podem ser incluídas, independentemente da dimensão, se forem identificadas como um ator-chave na sociedade, ok? Eu deixei-vos aqui uma tabela, onde tem dois anexos. Estes anexos estão presentes na diretiva mostrada anteriormente, onde tem os setores críticos e que são, como vos vou mostrar mais à frente, detalhados conforme a entidade. Outra das medidas será seguir o artigo 21, onde contém uma série de medidas aplicadas na NIS. São medidas técnicas e devem ser proporcionadas ao risco que apresentam. Okay? Nós devemos ter em conta tecnologias, equipamentos, os métodos que há disponíveis atualmente. E sempre que formos aplicar uma correção ou seguir uma destas medidas, nós devemos analisar as normas europeias em vigor. Aproveito também para vos dizer que estas medidas, a União Europeia pode realizar avaliações de risco de serviços, sistemas, cadeias de abastecimento, TI. A qualquer momento eles podem dizer, ok, vamos realizar, e também vamos já perceber porquê. Para resumir o artigo 21, nós temos aqui a análise de vulnerabilidades, onde falamos de continuidade de negócio, backups, disaster recovery, políticas de análise de riscos de segurança, uma série de pontos-chave onde eles querem que nós coloquemos mais ênfase na nossa cibersegurança. Outra das medidas, notificação de incidentes. A NIS 2 impõe obrigações de notificação por fases. Okay? Estas notificações, em caso de incidente, devem ser feitas a uma autoridade competente ou à CDIRT. Para quem não sabe o que é CDIRT, Computer Security Incident Response Team. Okay? Basicamente uma equipa de resposta a incidentes. No nosso caso, a nossa maior CDIRT é o Centro Nacional de Cibersegurança. Okay? O CERT.pt,
Quando apropriado, as entidades devem notificar os destinatários do serviço sobre incidentes significativos. Ou seja, se eu hoje acho que estou a ser atacado, ou se tenho evidências que estou a ser atacado, seja a nível da minha firewall, seja a nível de algum servidor que esteja exposto à internet, nós devemos comunicar. Okay? Nós temos 24 horas após o aviso prévio ou suspeita de um ato malicioso, principalmente se tiver impactos transfronteiriços. Temos de comunicar prazo máximo de 24 horas. Temos 72 horas para fazer a notificação oficial de incidente, onde é incluída uma avaliação do incidente, a sua gravidade e o impacto. Okay? A pedido do SEDICT, podemos ter que fazer um relatório de status, especificar quais as evidências que temos, o que fizemos para mitigar, em que ponto estamos, se já estamos a repor a situação, também dar um pequeno relatório do que é que já está, o que é que falta. Após um mês, obrigatoriamente temos que apresentar ou um relatório final ou do progresso, porque convenhamos, há ataques que após um mês ainda podem estar bem presentes, a infraestrutura pode não ter recuperado, que não é de todo ideal, por isso é que nós trabalhamos para que isso não aconteça. Não é? Nós obrigatoriamente devemos ter objetivos mais pequenos, mas sabemos que nem sempre é possível, tendo a dimensão de algumas entidades. Estes pontos de notificação de incidentes estão presentes no artigo 23. Depois, quando quiserem analisar a documentação, podem verificar qual é o artigo aqui no que eu apresentei, verificar na diretiva e também fazer a vossa própria interpretação. Outras medidas. Decidiram também envolver a alta administração da segurança informática. Isto, convenhamos, em Portugal nem sempre a C-Suite tem maturidade informática para, para perceber os riscos a que estamos expostos. Okay? Muitas das vezes a informática é um custo, acho que este é um dos maiores problemas em Portugal. Não havendo maturidade para isso, a NIS 2 viu-se obrigada a envolver a alta administração da segurança informática. Poderá ser nomeado um CISO ou até mesmo subcontratar um. O importante é ter alguém responsável por isso. E já não poderá haver, a administração não autorizou o incumprimento por parte da administração destes requisitos pode resultar em consequências graves, incluindo responsabilização, proibições temporárias e o incumprimento das regras estabelecidas pela NIS dá direito a coimas, que passaram a ser bem mais elevadas. Portanto, agora que vamos ver estes valores, vocês lembrem-se, quanto mais altos são os valores, provavelmente mais fiscalização vai haver. Acho que só é do interesse, portanto. Entidades essenciais, as coimas podem chegar a um montante máximo de 10 milhões de euros ou 2% do volume de negócio global anual total da empresa. Okay? 10 milhões, 2%. Aquele que for maior. Basicamente é isso. Dos dois, o que for maior é esse que vai ser escolhido. No caso de entidades importantes, as coimas podem chegar até um máximo de 7 milhões de euros ou 1,4% do volume de negócio global anual total da empresa. Mais uma vez, aqui é a mesma situação. Dos dois, aquele que for maior será o escolhido. Mas, depois de saberem isto, vocês precisam saber se a vossa empresa está ou não abrangida pela NIS 2. E, no fundo, para isso, vocês precisam de conhecer bem a vossa empresa e precisam de saber qual é que é a definição da empresa perante a Comissão Europeia. Deixo aqui um link que vocês podem seguir. Até vos posso mostrar rapidinho qual é que é o site. É para aqui que vos traz, ok? Fazer um bocadinho de zoom para que possam ver melhor. E aqui a Comissão Europeia explica-vos o que é para eles uma pequena, micro, média, grande empresa e vocês podem analisar aqui. Coloquei também aqui um quadro, acho que é um pequeno resumo e aqui diz tudo. Lembrem-se sempre é que para estar abrangido pelo NIS 2 tem que cumprir com os dois requisitos. Okay? Imaginemos a empresa X tem 25 funcionários. 25 funcionários já pode ser aqui, menos de 50 ou menos de 250. Okay? Mas depois vamos ver a receita. Faturou 15 milhões. Portanto, pode ser aqui. Então já é uma média empresa. Ok? Temos sempre que cumprir com os dois requisitos. Depois de sabermos qual é que é a nossa empresa, podemos passar à fase seguinte que é, ok, vamos analisar qual o meu setor. Isto é o anexo 1, também podem depois consultar lá. Tem aqui os setores e podem ver qual é que é o tipo de empresa e vão ver que tem uma diferente caracterização. Ou seja, uma empresa no mesmo setor tanto pode ser essencial como importante baseado no seu tamanho ou na sua faturação. Este é um exercício que têm que fazer. Conhecer primeiro bem a vossa empresa,
seja número de funcionários, seja a faturação ou o balanço e o setor. Depois de saberem estas 3 coisas, aí sim já conseguem olhar para este quadro e perceber onde é que se entregam. Lembrem-se sempre das coimas, ok? Uma empresa do mesmo setor, reparem na diferença consoante o tamanho, a coima será maior. Tem também o anexo 2, onde acrescentamos outros setores críticos, e aqui vocês veem que não tem nenhuma essencial, independentemente do tamanho. Também para vos dar conta que nas infraestruturas digitais tem algumas que são todas essenciais, como por exemplo os provedores de serviço, os DNS, entre outros. Ou seja, estas não têm mesmo escapatória, independentemente do tamanho, estas são essenciais. TI, a administração pública, e em aspas, ok? Tudo essencial. Este é um exercício que vocês podem fazer. Algo que eu aprendi foi que nem toda a gente conhece bem a empresa. Esta informação muitas vezes não está disponível ou é algo que nunca vos passou para onde ter que perguntar ao departamento, portanto, mas é uma forma de verem, se às vezes precisam de ajuda com a vossa empresa, falem connosco, nós tentamos também perceber isso. Frente. Pronto, e agora vamos falar um bocadinho sobre as principais medidas para a conformidade. As medidas para a conformidade são dezenas. Então eu tentei reduzir isto aqui a 3. 3 medidas que depois se expandem a essas dezenas. Reparem, se nós falarmos avaliação de riscos e implementação de medidas de segurança, uma avaliação de riscos serão dezenas de pontos, centenas, dependendo do tamanho da empresa. Ou seja, nós teríamos que identificar e descrever os riscos críticos, identificar e descrever principais ameaças, identificar e descrever vulnerabilidades e, no final, implementar essas medidas de segurança. A implementação a um risco pode ser várias medidas, não só uma. Ou seja, temos aqui trabalho, não vou dizer interminável, mas muito complexo. Imaginem isto do ponto de vista da ISO 27001, por exemplo. Quem estiver em compliance com o ISO 27001 está quase preparado para também estar com o ANIS 2, ou praticamente está com o ANIS 2. Praticamente, não totalmente, mas no fundo são muitos pontos, ok? E nós podemos ajudar-vos com esses pontos, mas ficam aqui os essenciais, que é a avaliação de riscos, implementação de medidas de segurança, procedimentos de resposta a incidentes, sejam eles que irá seguir procedimentos de backup, tudo documentado, ok? Vejam isto do ponto de vista da auditoria. Uma auditoria tem que ter sempre a sua documentação, as suas evidências. Procedimentos de resposta a incidentes como backup, que irá seguir procedimentos em caso de desastre, replicação, formar equipas para seguir esses procedimentos, atuar em caso de desastre, tudo isso é importante. Realizar relatórios regulares e auditorias. É necessário para isto implementar soluções de monitorização, auditoria, documentar todas as auditorias, todos os controlos, verificar ou fazer a gestão e verificar se foi efetivo, se não foi efetivo, se é necessário fazer algo mais. Tudo isto é muito extenso. São dezenas de pontos que é preciso bater um a um e enquanto não olharmos para isto dessa forma, da forma de auditoria, nunca vai ser possível estar em conformidade. Lembrem-se, isto será transposto em outubro, portanto o ideal é começar a trabalhar já, analisar a vossa infraestrutura e basicamente auditar tudo o que estiver em aberto. Ok? Isto vai-nos trazer muitos benefícios. Portanto, nós vamos ter maior proteção contra ataques informáticos, vamos ter uma maior harmonização das regras de segurança, vamos poder responder melhor a incidentes, vamos ter mais capacidade de supervisão e execução. Vejam isto como um todo. Ok? E no fundo, quem estiver em compliance com o NIS 2 também ganha confiança e reputação. Tem confiança dos clientes e dos parceiros, tem vantagem competitiva por estar em conformidade com as melhores práticas e nós ficando todos no mesmo ponto estaremos muito mais seguros. Ok? E é só. Isto era o que eu tinha para vocês. Uma pequena amostra do que é NIS 2, uns pequenos pontos que nós podemos mais tarde detalhar, mas que não queria que fosse uma conversa muito extensa. Portanto, Muito obrigada, Bruno. Eu não sei se agora passa a também. palavra ao Alexandre novamente.
Tem o micro desligado, Microfone. Alexandre. Exato, nós estamos obviamente aqui disponíveis para alguma questão que possam ter. Este tema não é novo para todas as organizações públicas, porque já foram alvo também da obrigatoriedade da implementação da NIS, portanto, a NIS 1. Portanto, toda esta questão relacionada com o reporting e com os procedimentos e com algumas alterações, até bastantes, que tiveram que fazer na sua infraestrutura, para eles não há assim uma novidade neste aspecto. Qual é a novidade para organizações públicas? Há uma maior exigência do ponto de vista dos níveis de cibersegurança, portanto, a necessidade até inclusive de recorrer a ferramentas relativamente diferenciadas. Há também uma maior preocupação com a continuidade do negócio, ou seja, não se olha apenas para isto por uma questão de proteção mais óbvia de cibersegurança, proteger contra ataques à sua infraestrutura, mas também garantir que, em caso de ou um ataque, ou uma intempérie, ou alguma falha de alguma espécie, que a continuidade do negócio, que neste caso de uma entidade pública é o serviço público, que esse serviço público não é interrompido, ou então tentar garantir que o menos possível poderá ser interrompido. Portanto, já numa nomenclatura um bocadinho mais técnica, mais da nossa área, a necessidade de ter um disaster recovery, de ter um backup, de ter imutabilidade de dados, de olhar para a sua infraestrutura de uma forma mais proativa, com soluções de monitorização, acabam por ser praticamente imposições com a NIS 2. A continuidade do negócio é realmente importante e fulcral para esta vertente. Para as organizações privadas, claramente aqui há toda esta novidade para algumas, não é? Porque é uma maior abrangência. Já havia entidades e organizações privadas que já foram abrangidas pela NIS 1, uma quantidade bem mais reduzida. Agora, como deu para perceber, há uma abrangência maior nesta quantidade de organizações, portanto, a quantidade efetiva, obviamente, do ponto de vista qualitativo ou de identificação das empresas, dá para perceber que a abrangência é bastante maior e que terão que ter este cuidado da parte do lado procedimental, da notificação à entidade nacional, que tudo indica, e será óbvio que se vai manter, que seja o Centro Nacional de Cibersegurança, o CNCS, algum reporting, envios de relatórios anuais, quando há um incidente, há uma cadência de notificações que têm que ser feitas e que têm que ser implementadas. A definição, aqui um ponto importante, que é, no fundo, a responsabilização da administração das empresas para que exista uma visibilidade maior sobre esta área. Eu acho que já há cada vez mais esse cuidado por parte das administrações, por razões óbvias, e porque a questão da cibersegurança e os ataques que têm acontecido têm sido muito, muito publicitados, têm sido muito divulgados, mas há aqui uma forma mais eficaz de que as administrações tenham este conhecimento, pelo menos do ponto de vista conceptual, e que definam até um administrador dentro desta área para estar a parte, um CISO, para estar a acompanhar toda a implementação de todos os itens da norma, todos os itens da norma em específico. Do ponto de vista mais do ganho que vamos ter todos, cada vez mais encontramos parceiros, fornecedores, clientes, e não digo só da nossa área, de qualquer área, do setor têxtil, do setor da indústria, de qualquer setor da indústria, neste momento existe sempre já cada vez mais esta necessidade de estarem preparados do ponto de vista de cibersegurança e demonstrarem perante os seus parceiros, sejam eles clientes ou fornecedores, que têm esta preocupação e que têm medidas implementadas. Ao dizerem que estão preparados conforme a norma da NIS 2, transmitem esta segurança que o Bruno estava a falar ao mercado. Portanto, de que estão preparados, que estão protegidos, qualquer informação que seja confidencial e que partilhem com eles os seus parceiros, eles estarão protegidos.
porque em caso de ataque, a possibilidade deste ataque se propagar pelos nossos parceiros, pelos nossos contactos, pode acontecer com mais frequência. Se entrarem no nosso e-mail, por exemplo, no e-mail da minha organização, podem facilmente simular um e-mail para os meus clientes a dizer que o nosso IBAN agora é diferente e que agora começam a fazer transferências para o IBAN que nem sequer é nosso, por exemplo. Portanto, há toda aqui uma proteção dentro da nossa organização, que ao garanti-la estamos também, de certa forma, a proteger todo o nosso ecossistema, tanto a montante como a ajudante, ou seja, quer na nossa cadeia de fornecedores, quer na nossa cadeia de clientes. E pronto, isto cada vez é mais importante e tem sido mais visível a procura de parceiros e este cuidado, até, como disse há pouco, até às vezes há clientes nossos que dizem que têm que mostrar evidências de que fazem um vulnerability assessment, ou que fazem uma auditoria de segurança, ou que têm esta ou aquela ferramenta implementada. Portanto, existe este cuidado. Há pouco tempo tivemos a questão, e aquele episódio que aconteceu com a Microsoft, e não foi nenhum ataque. Portanto, foi uma atualização de um software da CrowdStrike que correu menos bem, tinha o ficheiro corrompido e que fazia com que todas as máquinas que tivessem feito aquela atualização nem conseguissem arrancar. Portanto, nem era o software que não funcionava. Ou seja, aquela atualização de software fez com que os PCs, os portáteis ou até máquinas de produtivo deixassem de arrancar porque aquele ficheiro estava corrompido e impedia as máquinas de funcionar sequer. Portanto, não foi nenhum ataque. Existe aqui... Desculpa, Alexandre. Eu ia complementar-te mesmo dizendo, é mesmo essa a questão, que repara, o que aconteceu na passada sexta-feira, o que nos mostrou foi que muitas das empresas não tinham redundância sequer, o software não foi testado antes de ir para a produção, não é? E reparem no impacto que isso causou, foi mundial. Não foi nenhum ataque, mas e se fosse? Certo, é isso. E se tivesse sido uma vulnerabilidade a ser explorada pura e simplesmente assim do nada, o impacto não foi, não é? E por Certo. acaso estavam a agir em conjunto, a Microsoft ajudou, o CrowdStrike também trabalhou logo para resolver a questão e descobriu-se que era aquele ficheiro. A única forma de resolver o problema é ir manualmente computador a computador, por isso imaginem bem o trabalho que não foi, não é? Milhões de computadores, vou dizer milhões para não dizer muito mais, mas... E tudo isto é possível neste momento. Certo. Nós abordamos aqui o tema do ponto de vista um pouco mais conceptual, portanto, nós temos obviamente aqui definido também internamente e naquilo que vamos fazendo junto dos nossos clientes um roadmap definido e estruturado para abordar esta temática da implementação da NIS 2, porque isto tem que estar bem definido e nós temos essa possibilidade de ajudar as entidades a ter esta abordagem, quanto mais não seja até para tentarem perceber de alguma forma se estão abrangidos ou se vão estar abrangidos por esta obrigação ou se precisarem de algum tipo de auxílio diferenciado e mais profundo. Obviamente têm os nossos contactos, eles estão a ser partilhados e poderão sempre entrar em contacto connosco. Olhar para isto não como apenas e só uma obrigação, que é sempre uma chatice quando alguém nos vem impor alguma coisa, mas como uma base de trabalho, porque há muitas entidades que vão além daquilo que define a NIS 2, atenção, portanto, isto acaba por ser uma base muito importante a implementar, e mesmo algumas entidades que não tenham esta obrigatoriedade, estarem conforme a NIS 2 acaba por ser interessante e faz todo sentido para mostrarem ao seu ecossistema que estão preparados para um ataque ou uma indisponibilidade de serviço temporária, porque lá está, mais uma vez, os nossos clientes querem quase assegurar a garantia, e isso às vezes vem nos contratos, de que a nossa produção não vai parar. Não é? E às vezes em alguns contratos acontece isto, onde há uma garantia de entrega de um determinado produto, um determinado espaço de tempo. Não é? E depois nós na nossa produção temos de definir KPIs para cumprir com os contratos dos clientes. E até nessa perspectiva é muito importante garantirmos, mais uma vez, não só a cibersegurança da nossa infraestrutura, mas também a continuidade do negócio. E eu vou só agora dizer uma palavra que os meus colegas devem estar algum tempo à espera que eu diga,
isto é mais uma inside joke, mas a robustez das infraestruturas, não é, Bruno? A robustez das infraestruturas é muito importante, não pode ser descurada, tão importante como a matéria, toda a matéria relacionada com a cibersegurança, na medida do possível, e às vezes consegue-se fazer com ferramentas que não têm muito custo, pode-se fazer algum aproveitamento do parque do cliente para garantir que em caso de desastre temos uma infraestrutura secundária que não vai funcionar como a principal, mas que garante que aquilo que é mais importante para a atividade da empresa é assegurada e continua a funcionar. E nós temos tido esse cuidado junto dos nossos clientes de implementar este tipo de arquiteturas com disaster recovery, com backups, mais do que uma tipologia de backup, mais do que uma transmissão incluída nesse backup, e até colocar uma réplica numa solução que tenha imutabilidade de dados. Alguns fabricantes já têm isso, há outras formas de o fazer também, dependendo da criticidade do negócio do cliente, ajustar soluções de robustez das nossas infraestruturas e de cibersegurança é fulcral. E é que nós precisamos, neste nível, tentamos ser consultores dos nossos clientes e das entidades, neste sentido de adaptamos sempre à necessidade do cliente. Acho que também temos, e é reconhecido dos nossos clientes, que nos adaptamos à necessidade efetiva do cliente. Não tentamos, no fundo, impingir coisas que achamos que não fazem muito sentido para aquele tipo de negócio e para a criticidade da infraestrutura. Portanto, tentamos conhecer o negócio do cliente, conhecer o cliente profundamente e depois sugerir aquilo que nós achamos que é melhor e depois, obviamente, em conjunto com o cliente, porque a decisão também é dele, ajudá-lo, no fundo, a tomar decisões. Portanto, é salvaguardar toda a informação e as nossas empresas com a robustez de estarmos preparados para as eventualidades, não é, que podem acontecer, que não está cada vez... Já vi que consegui evangelizar pelo menos a Isabel e já utilizou a palavra robustez. Portanto, sinto que o meu trabalho foi conseguido. Disseste uma coisa muito acertada, Alexandre. Só para reforçar, o simples facto de realmente não serem abrangidos pelo NIS 2 não significa que vocês não deem importância, não é? Certo. O governo não está a atribuir à vossa empresa essa importância, mas vocês, obviamente, que o vão dar, portanto. Pode até nem querer estar totalmente conforme NIS 2, porque pode para eles não fazer sentido, ou seja, não serem obrigados a olharem para a NIS 2 e não fazer sentido, mas pode ser um documento base de trabalho interessante para esta área e para olhar para algumas coisas que podem ser sempre melhoradas nas nossas infraestruturas. Portanto, aqui nós gostamos de trabalhar com as equipas de TI dos nossos clientes e a ideia é também trabalhar com eles no sentido de fazer ver às administrações que é importante investir nesta área, porque não é só importante funcionar, é importante que se continue a funcionar. Isso é muito importante. E, portanto, não sei se há questões, julgo que não há questões colocadas. Espaço para questões, portanto, aqui a nossa plateia deixa este espaço e agradeço-vos mais uma vez a apresentação e lá está o focarem. Foi um gosto. Eu disse mal no início, é NIS 2, fica muito mais fácil do que nós é que também nós já conhecemos há algum tempo, já tratamos por tu, portanto já é NIS 2, porque é normal que alguém trate de uma forma um bocadinho mais informal. De uma forma bastante informal, exato. Já tratamos por NIS 2 de uma forma já muito informal, portanto. Fica bastante mais fácil também de entender. Mas, portanto, a vossa apresentação, apesar de ser um universo completamente e bastante exigente, cada vez mais, e, portanto, e acho que todas as empresas têm essa noção de que estamos suscetíveis e estamos todos em rede realmente, mesmo para os problemas e mesmo para falhas e para situações menos positivas, portanto é necessário estarmos cada vez mais atentos e aos poucos, consoante a dimensão e consoante a necessidade de cada um, ir adaptando e fazendo a melhor gestão deste tipo de uso e de boas práticas. E eu deixo aqui... Eu acho que alguém está a pedir a palavra, não sei se é permitido ou não, ou se é só no formato escrito. É permitido, é isso mesmo. Temos aqui o Robert, acho eu. Isabel, não sei se ver, deixa-me ver. Mas... Olá, bom dia. Já tem voz. Bom dia. Olá. É assim, queria agradecer pela apresentação também. E tenho uma questão que é, esta diretiva é mais direcionada aos Estados da União Europeia, certo? Todos os Estados eventualmente vão ter que selecionar obrigatoriamente. as autoridades, certo? Por exemplo, Portugal deve selecionar o Centro Nacional de Cibersegurança para ajudar a implementar isto nas empresas e para fazer a observação
das medidas implementadas. Eu queria saber se vocês têm alguma informação sobre se o Centro Nacional de Cibersegurança eventualmente vai lançar algum documento que especifique melhor as medidas ou as tecnologias usadas. Vai com toda a certeza a partir do momento que existe um decreto-lei em Portugal que define exatamente isso, ou seja, neste momento está a ser trabalhado o decreto-lei para ser lançado e ser implementado para as especificidades de Portugal. E normalmente o que acaba por acontecer é que é o CNCS que vai garantir que isto está a ser implementado. Normalmente eles têm várias iniciativas que geram depois, portanto, se até forem ao site do CNCS neste momento, não há muita informação neste momento, porque não existe ainda legislação em Portugal efetivada. Aparentemente ela está a demorar mais um pouco, por causa da mudança que tivemos em quem nos lidera, portanto, a liderança do governo que aconteceu este ano, que não estava... que era o que não estava previsto e atrasou a elaboração desta legislação. A partir do momento em que ela seja criada, o CNCS normalmente cria bastante iniciativas, normalmente é muito presente, apesar de até eu acho que eles já fazem um trabalho bastante interessante para a quantidade de recursos que têm, portanto eles tentam, da última vez fizeram um roadshow pelo país, onde fizeram várias sessões de esclarecimento, não foi muito visível para todas as pessoas, porque lá está, a NIS era muito mais focada em entidades e organizações públicas do que privadas, e houve muitas organizações públicas que se beberam um pouco desta partilha de conhecimento do CNCS, mas no limite, no final do dia, o CNCS não consegue, ou seja, materializar com ajuda efetiva nem as organizações públicas nem privadas, porque não é o âmbito da sua atuação. Ou seja, a maior parte das vezes as empresas vão ter que recorrer ou de recursos internos da sua equipa de TI ou de prestação de serviços a partir de parceiros, como por exemplo nós, para este âmbito. Agora, eles normalmente estão sempre disponíveis para um ou outro esclarecimento. Normalmente não há assim grande problema. Agora, eu prevejo que no âmbito desta maior abrangência da NIS 2, esteja ainda mais difícil para eles ajudarem de uma forma individualizada. Portanto, acredito que eles vão focar muito em eventos, eles estiveram presentes em eventos que eles organizaram e que outras entidades organizaram, eles estiveram presentes, eles tiveram, lá está, um roadshow pelo país todo, por vários, eu nem sei se chegaram até a fazer um evento por distrito, até não sei se chegaram, mas se não chegou aí, esteve muito perto de assim ser. Portanto, o CNCS vai funcionar muito como, é chato dizer uma coisa destas, mas vai funcionar também como fiscalizador, portanto, quem faz a elaboração de coimas e por aí fora é o CNCS que depois trata de toda essa vertente de fiscalizar que as empresas estão realmente a implementar e estão conforme a NIS 2. Vai estabelecer prazos, é o CNCS, ou até no próprio decreto-lei que pode ser definidos prazos de obrigatoriedade, podem ser definidos prazos por etapas. Foi o que aconteceu com a NIS anterior, portanto, essas regras serão definidas no decreto-lei e estamos a aguardar um pouco. O CNCS vai desempenhar um papel muito importante na fiscalização, mas também na divulgação de informação e na tentativa de simplificar o decreto-lei, para que não seja pegar no decreto-lei e 50 páginas, tentar simplificar um pouco a interpretação do decreto-lei. Agora, eles não conseguem efetivar nada, realmente. Sim. Robert, eu penso que a pergunta também vem um bocado pelo hábito que nós temos. Por exemplo, ISO 27001 saiu um Excel com um mapping e aqueles controlos todos, não é? E no fundo o que quereria era algo desse género. E como o Alexandre disse bem, ainda não foi nada transposto, portanto não sabemos sequer qual será o mapping que nos será atribuído. Por isso é que nós olhamos para a diretiva toda, batemos pontos um a um e vamos tirando as nossas próprias conclusões. Para ter ideia, não é? No anterior foi obrigatório ter um inventário do vosso parque informático numa primeira fase de tudo aquilo que tivesse publicado, que fosse externo, que tivesse publicado, todos os serviços e máquinas que são nativos, tivessem publicados, tivessem externos. E foi definido que, não vamos pedir a todas as organizações que façam isto no espaço de 3 meses, mas há aqui uma quantidade de informação e de metas que nós vamos estabelecer
para se ir começando a cumprir, e acredito que seja essa a estratégia também a definir numa próxima na NIS 2, mas lá está, temos que aguardar. Quem vai um pouco andar a definir o ritmo vai ser o CNCS, com toda a certeza, da implementação. Agora, o que é que nós temos visto? Há clientes nossos e clientes que se tornaram clientes recentemente que já estão a olhar para isto já há algum tempo, connosco, alguns sozinhos, mas muitos deles connosco, olhar para isto já para garantir que estão conforme e que definem já tudo internamente. Portanto, tem havido esta preocupação prematura em relação a isto e que nós achamos que faz todo sentido que assim seja, para que depois não sejamos surpreendidos, porque tivemos casos específicos, tivemos contacto com entidades que na implementação da NIS 1 que tiveram coimas efetivas porque não cumpriram com determinadas metas. E pronto, existe alguma tolerância, acho eu, mas não existe muita na implementação, porque depois nós temos que reportar isto à União Europeia, no que diz respeito à implementação da própria decreto-lei e da temática desta diretiva. Portanto, há todo um reporting que os países membros fazem depois à União Europeia para garantir que isto está a ser implementado. Portanto, tem que haver aqui uma passagem desta responsabilização, a partir do momento em que é obrigatório, terá que ser efetuado. Dei uma resposta um bocadinho longa, peço desculpa, às vezes esta minha veia comercial começa aqui um pouco a latejar e sou um bocadinho mais prolongado, não sei se há mais alguma questão ou não, mas É isso que eu ia colocar aqui. Estamos disponíveis, até para contacto posterior, obviamente, sejam à vontade. Sim, eu ia exatamente, portanto, dar essas duas informações. Portanto, nós vamos posteriormente enviar um questionário de avaliação sobre a Speed Talk e os vossos contactos dos nossos convidados também serão partilhados. Portanto, depois para futuras dúvidas que queiram esclarecer, muitas vezes isto é apenas o início, depois vêm as dúvidas e vem... Sim. É uma altura interessante, a altura de pegar neste tipo de documentação nas férias, algumas pessoas têm estado de férias, parece-me algo interessante para estar na praia e pensar sobre este tema e abordar o tema. E se estiverem na praia e tiverem dúvidas sobre o tema, também não sejam à vontade, podem contactar-nos. Será um gosto falar convosco. Exatamente. Bem, eu vejo que não, pelo menos para já não temos mais nenhuma questão aqui, mais nenhuma pessoa que queira intervir. Portanto, eu vou mais uma vez vos agradecer a vossa presença e participação, que foi muito interessante e que lá está, isto é também um desbloqueador muitas vezes para que as pessoas consigam pensar nestes temas e, portanto, agradeço-vos mais uma vez. Também gostaria de portanto, deixar aqui o aviso, mesmo sendo uma altura mais de férias, mas que temos uma próxima Speed Talk com a DCIS sobre Atlantic Convergence, unindo continentes com a infraestrutura digital, que é já na próxima terça-feira, dia 27, e depois em setembro regressaremos com os nossos eventos como um debate e sunset sobre a habitação. Estejam atentos às nossas redes sociais e ao nosso site. Muito obrigada pela vossa presença e até à próxima. Obrigada. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. Até à próxima. Deus, bom dia.